Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Lidiane e estarei acompanhando vocês em mais esse estágio supervisionado. Como vocês sabem, o estágio é um processo pedagógico importante aos estudantes do curso de pedagogia, pois ele possibilita o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Nos estágios anteriores, vocês vivenciaram práticas educativas da sala de aula. Chegou o momento de conhecer mais a fundo a realidade da gestão pedagógica e escolar. Quando nós falamos de gestão na escola, nós estamos falando de profissionais que ocupam tanto o cargo de direção, o diretor, o vice-diretor, quanto os profissionais da equipe pedagógica, pedagogos, coordenadores, professores pedagogos. A realização desse estágio contribuirá para uma visão mais ampla da dinâmica escolar. Vocês poderão conhecer os aspectos legais, a rotina burocrática, como acontece a tomada de decisões e a aproximação com as orientações advindas dos segmentos superiores aos quais a escola está submetida. O estágio permitirá compreender como ocorre a articulação dos processos, tanto administrativos quanto pedagógicos da instituição escolar. Nesse momento de pandemia, o nosso estágio tem acontecido de uma forma diferenciada. Vocês não podem ir até a escola realizar o estágio. Pensando nisso, nós pensamos em trazer profissionais para conversar, para dialogar com vocês e vocês terem essa dimensão desse trabalho pedagógico desenvolvido. Por isso, no dia 14 de agosto, às 19 horas, nós estaremos com o diretor Jonathan Barros. Ele vai falar sobre a sua rotina de trabalho, como que é o trabalho de um diretor escolar e poderá também tirar dúvidas de vocês a respeito do seu trabalho, da sua rotina. No dia 21 de agosto, uma semana depois, nós estaremos com as pedagogas Gisele e Santina, que estarão então falando sobre o trabalho realizado pela equipe pedagógica dentro de uma escola. Serão 2 momentos muito importantes que vocês poderão tirar dúvidas, fazer perguntas, e conhecer como acontece esse trabalho do diretor e de pedagogos na escola. Essas palestras, vocês assistirão elas e realizarão um relatório, como se fosse o diário de bordo. Esses relatórios deverão ser postados no ambiente virtual, porque eles contam para a avaliação de vocês, tá? O prazo para postar lá no ambiente virtual é o prazo final do nosso estágio, que é dia 18 de setembro, mas o ideal é que vocês, logo após o nosso encontro virtual, vocês consigam já registrar isso e postar para não acumular o trabalho para o final. Qual vai ser a parte prática do nosso trabalho? Será a realização, a elaboração de um plano de ação. Conforme o Saviani, o pedagogo escolar é aquele que possibilita o acesso à cultura organizando o processo de formação cultural. O pedagogo, ele organiza o processo educativo dentro de uma escola. Então, ele identifica problemas e ele age, toma decisões, convoca o grupo de professores para que sejam tomadas decisões e feitas ações que solucionem aqueles problemas pontuais que aparecem no decorrer do ano letivo. O Saviani diz assim: a palavra pedagogia traz sempre ressonâncias metodológicas, isto é, de caminho através do qual se chega a determinado lugar. Aliás, isto já está presente na etimologia da palavra, conduzir por um caminho até determinado lugar. O pedagogo, então, é aquele que planeja caminhos para se chegar a um determinado lugar. E para vivenciar isso, vocês irão produzir um plano de ação. Irão construir um projeto, um caminho que possibilite chegar a um determinado lugar, a um objetivo. Obviamente que nós não estaremos na escola. Então, essa escola e esse problema,
eles não são concretos, eles não são reais. Vocês irão eleger um problema que acontece nas escolas, enfim, e vão elaborar um plano de ação em cima desse problema. Sobre o que poderia ser esse plano de ação? Sobre o fortalecimento da gestão democrática, sobre os altos índices de reprovação ou de evasão, sobre o bullying escolar, sobre a violência, a revitalização ou construção de espaços pedagógicos, sobre a formação de professores, sobre a ressignificação de práticas pedagógicas. Então, o problema é vocês que vão escolher um. Como nós não estamos na escola e como nós não conseguimos identificar lá na escola qual é o problema, nós iremos criar um problema, E o plano de ação será criado em cima desse problema. Definiu o problema, vocês terão que criar, então, um plano de ação para solucionar isso. Então, quais são as etapas do plano de ação? A escolha de um tema, Um público, Pode ser desde a educação infantil até o ensino médio, o público vocês que irão escolher. A descrição do problema, Acontece na escola João e Maria, escola fictícia, que os alunos estão abandonando a escola, estão faltando muitas aulas, Então vocês vão descrever um problema. Por que a justificativa é por que esse plano é importante? É importante para diminuir o abandono e a evasão escolar. Qual que é o objetivo desse meu plano de ação? Diminuir o abandono escolar. E aí vocês vão criar estratégias. Para solucionar esse problema, o que precisa ser feito? Precisa convocar os pais, precisa criar ações na escola, projetos que estimulem os alunos a estarem no ambiente escolar, Que a aprendizagem seja mais significativa, que eles gostem de estudar, vamos criar algumas dinâmicas, gincanas. Então, isso são as estratégias. As estratégias são as ações que serão desenvolvidas. Importante, essas ações, essas estratégias, não é somente o pedagogo que vai fazer. Embora o pedagogo ele elabore o plano de ação, essas ações é para toda escola, tanto para professores, como para a secretaria, como para a própria direção, para o pessoal da biblioteca, o pessoal da cantina. Então, toda a escola está envolvida e vocês podem contar, então, com todos esses segmentos dentro da escola para elaborar essas ações. E aí, vocês vão criar um cronograma fictício. No mês de fevereiro, nós vamos fazer isso. Digamos que seja um plano de ação anual, que vai começar em fevereiro e vai terminar só quando terminar as aulas em dezembro. Então, em fevereiro, faremos isso. Em março, aquilo, tá? Então, esse é o cronograma. E aí, vocês vão também delimitar quais são os mecanismos de acompanhamento. Se é um planejamento, digamos, anual, digamos que lá no mês de julho, depois que encerrar o primeiro semestre de aulas, vocês irão criar um questionário para ver como estão as coisas. Então, o mecanismo de ação é como que vocês irão acompanhar para ver se está dando certo o plano de ação ou não. Também vocês precisam descrever qual é o recurso didático que vai precisar. Vai precisar de verba, vai precisar de materiais, o que vai precisar dentro desse plano de ação. E, por fim, a avaliação, como será feita, como será realizada a avaliação desse plano de ação, se deu certo ou não. Então, vocês vão descrever. Esse modelo de plano de ação consiste no nosso relatório final do estágio. O plano de ação tem um modelo completo para vocês disponível no AVA. Inclusive, a coordenadora Adriana elaborou um modelinho seguindo lá um problema fictício para vocês conseguirem assimilar como vocês podem fazer e ir escrevendo e produzindo esse plano de ação. O prazo de envio também é a data final do nosso estágio, dia 18 de setembro. Então vejam que as 3 atividades serão entregues até o dia 18 de setembro. Finalizou antes, entrega antes, que daí vocês já estarão livres dessa parte. Vamos retomar então como que vai ser o estágio. Participar das palestras, fazer o relatório das palestras e construir o plano de ação
que é o nosso relatório final? Algumas dicas para vocês é que as atividades do estágio se encerram dia 18 de setembro. Por isso, vocês precisam se organizar em relação ao tempo e às atividades. Criem lá um cronograma. Se na semana que vem vamos assistir uma palestra, que você já tem em mente que semana que vem você vai entregar um relatório de palestra. Na outra semana é mais uma palestra, então vocês vão entregar mais um relatório de palestra. Na semana seguinte já comecem a elaborar o plano de ação, já comecem a pesquisar, assistir vídeos, ler materiais para que vocês consigam construir um plano de ação bem elaborado. Não deixe tudo para a última hora, porque pode acontecer, né, da internet não funcionar, alguma coisa acontecer, enfim, inesperada, o trabalho não ser postado, né? Sempre acontece uma coisa de última hora, né? Então, pensem em já organizar um cronograma para que vocês possam ter tranquilidade para cumprir essas tarefas. Dúvidas que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail estagioead@unifaciar.edu.br, ok? estagioead@unifaciar.edu.br. Eu estarei à disposição para orientar vocês, tá? Sei que passei muitas informações, mas fiquem tranquilos, assistam às palestras que eu tenho certeza que a partir delas muitas ideias e muitos esclarecimentos vocês terão acerca do plano de ação e conseguirão elaborar um plano de ação bem bacana. Ok, pessoal? Por hoje é só. Um beijo grande e até a próxima!